Resolvendo mais uma questãozinha do Enem 2019. Aqui nós temos a questão 117 do Slackline. Aproveite, pause o vídeo, tente fazer. E aí, fez? Vamos lá? Vamos resolver essa questão. Temos uma pessoa equilibrada ali, tranquilo. Ele fala que tem 10 graus, dá os ângulos, tudo lindo. Ele quer saber qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores, por causa da presença da atleta. Vamos resolvendo aos poucos e nós vamos revisando aos poucos também. Primeira coisa a fazer em qualquer questão que mexa com forças: desenhar as forças. Eu sei que muitos de vocês têm aversão a essa ideia. Vocês olham e falam: não, eu quero bater o olho na questão e eu quero resolver ela por lógica, por regra de 3, e isso não existe. Sempre que você vê uma questão com lei de Newton, o ideal é que você sempre comece, tanto no PASS quanto no Enem, desenhando as forças. Porque é apenas desenhando as forças que você vai saber o que é que está acontecendo na questão. Por exemplo, quantas forças existem nessa figura? Poxa, cada árvore recebe quantas componentes da força-peso? Esse tipo de coisa, para você raciocinar, às vezes fica mais complicado. Tem gente que vai cometer erros, por exemplo, de desenhar a força aqui. E aí, na hora que for fazer a questão, vai ficar uma bagunça. Enfim, vamos lá, vamos devagar. Para que você desenhe as forças, primeiro você tem que conhecer as forças. E aí, quando a gente fala de lei de Newton, nós estamos falando de 7 forças. Aqui nós vamos usar duas muito clássicas, que é a força-peso e a força de tração. Força-peso. Peso é diferente de massa. Peso é uma força que puxa o corpo para o centro da Terra. E nós desenhamos essa força, normalmente para baixo, porque a superfície costuma ser plana. E aí puxar para o centro é a mesma coisa que puxar para baixo. Bom, mas na hora de fazer o cálculo, por exemplo, a força-peso tem uma formulazinha, que é massa vezes a aceleração da gravidade do local. Então, força-peso é isso. Enquanto que a força de tração ou tensão, aí, na hora de desenhar, nós fazemos diferente, porque a tração ela sempre sai do corpo. Peso é massa vezes gravidade? Qual é a fórmula da tração? Não tem? Aí nós precisamos apelar à segunda lei de Newton. E aí, lembrando da segunda lei de Newton, força resultante, que é igual a massa vezes a aceleração. Bom, vamos partir daqui. Agora que nós já revisamos o básico, vamos começar a desenhar as forças. Vamos lá. Todo corpo que tem massa tem peso puxando para o centro da Terra. Se a superfície é plana, isso costuma ser para baixo. Pois bem, pronto, peso. Bom, mas além da força-peso, nós temos uma cordinha. Ela está meio que dividida em duas partes, né? Tem a parte à direita da pessoa e à esquerda da pessoa. Em cada uma dessas partes, teremos uma tração. Teremos uma tração para cá e teremos uma tração para cá também. Perceba que nós também teremos tração na árvore, mas eu vou desconsiderar essa tração porque só me interessa aqui as forças que atuam no corpo, nesse caso, na atleta. Então, eu vou considerar somente essas trações. Existem vários caminhos para seguir nessa questão. Na hora que você desenha as forças, você se depara com a tração na diagonal. E aí, na hora que você encontra a tração na diagonal, na sua cabeça você já tem que lembrar de um detalhe. Lá nas leis de Newton, nós não trabalhamos com forças na diagonal. Sempre que isso acontece, nós usamos as ideias de vetores para quebrar essa força em 2 pedaços. Nós vamos decompor o vetor tração. E aí, colocando aqui um plano cartesiano, nós teremos uma tração na horizontal, que nós vamos chamar de tração no eixo X, e nós teremos uma força na vertical, que nós chamaremos de tração no eixo Y. São as duas componentes da força de tração. Bom, elas existirão dos dois lados, teremos Tx para cá também, e para cima teremos Ty. E aí, lembrando que quando você decompõe um vetor, o que você está fazendo é quebrando ele em 2 pedaços. Por exemplo, se eu tenho aqui uma força
nós temos uma parte dessa força que está na horizontal, Fx, e nós temos uma parte da força que está na vertical, Fy. O valor dessas duas partes, x e y, dependem do ângulo. Nós temos aqui, por exemplo, vamos colocar aqui um ângulo fictício, um ângulo qualquer, 30, 45, qualquer. Perceba que uma das componentes, Fx, está com um ângulo encostado nela, enquanto que Fy está sem o ângulo θ. Pode até ter outro ângulo aí, mas o θ não. Nós podemos então escrever que o valor da componente Fx vai ser o valor original da força vezes o cosseno de θ, porque como o Fx está com um ângulo encostado nele, lembra o cosseno. Então, F cosseno. Enquanto que Fy, como você pode ver, está sem o ângulo θ aqui. Então, é a parte da força que está sem o ângulo. Sem o ângulo, lembra o seno. Então, para nós calcularmos o valor das componentes, Fx e Fy, nós poderíamos usar essas fórmulas. Mas não decore essas fórmulas sempre. Se esse ângulo θ tivesse vindo aqui em cima, perceba que Fy seria o cosseno e Fx seria o seno. Então isso pode mudar e você precisa olhar em cada figura. Bom, no caso da nossa questão, ele mesmo diz que o ângulo formado com a horizontal é de 10 graus. Então, quer dizer que esse ângulozinho aqui, esse ângulo aqui é 10 graus. Por alternos internos, se aqui é 10, aqui também é 10, por alternos internos. Então, perceba que a componente Tx, ela está com um ângulo de 10. Mesma coisa vai acontecer do outro lado. Nós teremos 10 graus aqui. Bom, então dá para a gente ver quem é que está com, quem é que está sem o ângulo. Na hora que você leu na questão que ela está se equilibrando, sem cair, ela fica ali parada. Bom, nesse caso, nós dizemos então que a aceleração do movimento dela é igual a zero. Para que isso aconteça, de acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante deve ser igual a zero. Afinal de contas, se a aceleração é zero, zero vezes qualquer massa é zero. O que acontece? Sempre que você lê nas questões o termo equilíbrio, está em equilíbrio, está parado, está em repouso, está em inércia, eles estão dizendo a mesma coisa. Está em equilíbrio, a aceleração é igual a zero. Sempre que isso acontece, nós podemos dizer que as forças que apontam para a esquerda precisam ser iguais às forças que apontam para a direita, para que esse equilíbrio aconteça. Então, se eu tiver 10 newtons para a direita, eu tenho que ter 10 newtons para a esquerda também. E forças que você aponta para cima são iguais às forças que apontam para baixo. Essa é uma versão do teorema de equilíbrio de um corpo. O teorema original diz que o somatório das forças deve ser igual a zero, ou seja, se eu somar vetorialmente todas as forças, tem que dar zero. Mas como a soma não é uma soma escalar, é uma soma vetorial, eu tenho que levar em conta a orientação das forças. Para que dê zero, as forças precisam se anular. Para que elas se anulem, tudo que aponta para a esquerda tem que ser igual a tudo que aponta para a direita. Tudo que aponta para cima tem que ser igual a tudo que aponta para baixo. Vamos lá. Perceba que na horizontal, para que haja equilíbrio, Tx deve ser igual a Tx. Mas isso já é uma realidade, né? Tx já é igual a Tx. Agora, na vertical, para que haja equilíbrio, as forças que apontam para cima, ou seja, Ty mais Ty, precisam ser iguais à força que aponta para baixo, peso. Essas duas Ty são iguais, porque os ângulos são iguais, a corda é a mesma. Então eu posso chamar de 2Ty aqui. Ty, como você pode ver na figura, é a componente da força que está sem o ângulo aqui, sem o ângulo de 10 graus. Então vai ser 2 vezes a tração, a parte da tração que está sem o ângulo de 10 graus. Isso aqui é igual ao peso. Peso é massa vezes gravidade. Então, mg. Pois bem, vamos substituir os dados então.
Nós queremos 2 vezes a tração, nós estamos em busca dela. O seno de 10 ele deu como 0,17. A massa ele deu como 80 e a gravidade ele deu como 10. Detalhe, hein? Não se deixe pegar. Detalhe, hein? Não se deixe levar por esse peguinho, hein? O Enem anda adorando colocar as unidades nesse formato. Nós costumamos escrever 10 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso? É 10 metros por segundo ao quadrado, é a mesma coisa. Só que aí eu posso usar a propriedade do expoente negativo. Posso subir esse s ao quadrado e colocar ele a menos 2. É tudo a mesma coisa. É apenas o Enem procurando uma forma de confundir você. 2 vezes 0,17 dá 0,34. 80 vezes 10 dá 800. Esse 0,34 está multiplicando, passa para cá dividindo. Então a nossa conta vai dar 800 dividido por 0,34, que vai dar 2.352. Arredondando mais ou menos, vamos colocar aqui newtons. Mas aí você perceba que a questão pediu qual é o valor da força que a fita exerce em cada uma das árvores, ou seja, qual o valor da tração? 2.352. Só que ele colocou todas as respostas em notação científica. Vamos a uma pequena revisão? Notação científica é um número A vezes 10 elevado a um número B. Esse A precisa sempre estar entre 1 e 10. Bom, esse A aqui, vamos colocar assim. Esse A ele tem que ser sempre maior ou igual a 1. Ele pode ser 1, mas ele não pode ser 0,9, 0,8, não pode. Sempre de 1 em diante. E ele tem que ser menor que 10. Ele não pode nem ser 10, inclusive. Nós temos a notação científica um número menor que 10 aí. E esse número B, o expoente pode ser qualquer valor. Bom, mas o qual é importante? Nós precisamos lembrar do seguinte: para transformar um número em notação científica, você procura a vírgula. Perceba que no número 2.352 a vírgula não aparece. Sempre que a vírgula não aparece, ela está no final do número, mesmo que ela não esteja visível. Então, nós podemos escrever 2.352 como sendo vírgula 0, é isso. Então eu tenho que deslocar a vírgula. Eu vou andar com a vírgula uma vez, 2 vezes. Perceba que eu não poderia parar aqui. Se eu parasse aqui, ficaria 23,52, que é maior que 10. Eu não estaria respeitando a regra. Então eu sou obrigado a andar mais uma vez. Então, nesse caso, eu tenho 2,352 vezes 10 elevado a. O número B é o número de vezes que você andou com a vírgula. Sempre que você andar com a vírgula para a esquerda, esse número B ganha mais 1. Sempre que você andar com a vírgula para a direita, esse número B perde uma unidade. Como nós andamos 3 vezes para a esquerda, ele vai ficar mais 3. É isso. Bom, o número mais próximo aqui, o Enem arredonda, isso aqui ficaria 2,4 vezes 10 a terceira, e a resposta é a letra D de dado.